Olá, eu sou o pastor Rodinei Medeiros, estou nesse programa O que a Bíblia diz e nesse programa nós vamos falar sobre medo. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a vencer todo o medo. Você sente medo? Todos nós sentimos medo. Medo de tantas coisas que nos acontecem do dia a dia, medo de perder um familiar, alguém que nós amamos, medo de perder o nosso trabalho, medo e medo e medo. Mas é tão interessante que todos nós somos sujeitos ao medo. O medo surge quando sentimos incapazes de dar solução a algo que saiu do nosso controle. O medo provoca isso em nós. Mas será que sentir medo é sinônimo de fraqueza? O que a Bíblia diz sobre o medo? Por isso que eu gostaria de meditar com você aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, quando fala de Josafá, o rei Josafá, que era o rei de Judá e estava sob a ameaça do povo inimigo. É tão interessante que aqui no versículo 1 diz assim: algum tempo depois, o exército dos Moabitas, dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram as cidades. E é tão interessante que quando isto acontece, o medo vai disparar dentro do nosso coração. Você já percebeu quando alguma coisa aconteceu na sua vida que fez o seu coração disparar e você falou: não tenho a solução, não sei o que fazer diante dessas circunstâncias, como que eu terei a solução para resolver esse problema tão grave que está acontecendo comigo? Olha, um grande homem de Deus, um rei, estava em aperto. E a Bíblia diz que ele teve medo. Ter medo é natural. Ter medo faz parte das nossas vidas. Eu só não posso desesperar. Eu só não posso perder a minha razão. Eu não posso perder a minha fé. Nós temos vivido aqui no nosso país tantos sentimentos de medo. Sentimento de insegurança, sentimento na economia, sentimento na política. Tantas coisas têm acontecido. Mas eu tenho certeza que Deus quer fazer algo poderoso no seu coração para fortalecer você, para você vencer o medo, para você conquistar, para você sair dessa situação de marasmo, de inquietude, você sair do quarto escuro e vencer em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai usar essa palavra para falar ao seu coração. O medo tem aprisionado milhares de pessoas ao longo dos séculos. Medo de se casar, ter filhos, empreender num novo projeto, andar de avião. O medo nos trava, nos impedindo de crescer e, quando aumenta, vira doença, a síndrome do pânico. Mas existe uma saída. Depois que Josafá ouviu a notícia que o exército inimigo tinha invadido Judá, a primeira coisa que veio no seu coração o sentimento de medo. No versículo 3 de 2 Crônicas 20 diz assim: Josafá ficou com medo. Mostra a Bíblia que medo faz parte do ser humano. O medo faz parte da minha vida e da sua vida. Mas a atitude de Josafá faz a grande diferença na vida dele e na vida do seu povo. A Bíblia fala que ele então teve uma atitude. E qual foi a atitude? Eu preciso depender de Deus. Aí no versículo, diz assim, versículo 3 também: e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Olha o que Josafá fez, o rei. O rei diz assim: eu estou com medo, mas esse medo eu vou vencer. E eu só posso vencer esse medo através da oração, através de deixar nas mãos de Deus todo o meu temor, toda a minha angústia, toda a minha necessidade. Talvez você está aí vivendo assim, aprisionado por tantos sentimentos ao contrário que você gostaria de ter.
e você não tem solução para a sua vida, a única solução que você precisa ter hoje, agora mesmo, é colocar os seus joelhos em terra e colocar o seu medo, as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas dores diante do Senhor. E aí ele faz um pedido ao Senhor. Olha o que diz o texto, você pode ler aí na sua Bíblia, no versículo 12 fala assim: ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Ele diz assim: Senhor, eu não consigo, Senhor. Castiga esse inimigo feroz contra nós. O maior inimigo nosso não é a carne, nem o sangue, não é um familiar, não é uma pessoa que trabalha comigo ou com você. Não, o nosso inimigo é o inimigo da nossa alma, da nossa fé, da nossa esperança. Por isso que ele está dizendo: castiga, Senhor, desfaz do inimigo. Senhor, muda esse quadro. Senhor, transforma. Eu não tenho força, eu não consigo fazer isto. E aí a Bíblia fala também que ele toma outra decisão. A Bíblia fala no versículo 18: então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os seus moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. O povo de Judá e de Jerusalém colocaram o joelho, cabeça no pó e adoraram o Senhor. Talvez o medo nos aprisiona tanto que nos tira a adoração, nos tira o culto ao Senhor, nos tira lá da igreja, nos tira da célula, nos tira do relacionamento com pessoas, com a nossa família. Mas quando nós entendemos que o Senhor quebra todo o medo, eu consigo vencer em nome de Jesus. O segredo é a adoração. O segredo é você colocar o seu joelho no chão e dizer para o Senhor: Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor dá. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Todo esse medo, todo esse pavor, toda essa angústia, eu entrego nas tuas mãos. Faça como Josafá, o rei. Imagina o rei, a postura do rei, o governo do rei. Ele chama o povo e se ajoelha com o povo para buscar a Deus, que é o Rei dos Reis. Olha, um sinal de rendição é de humildade. Quando eu me humilho junto com a minha família, quando eu me humilho junto com meus amigos e reconheço que só Deus pode fazer, então eu estou atribuindo a Deus aquilo que Ele pode fazer, e eu tiro as mãos e eu não ajo, eu deixo Deus agir. O segredo de vencer o medo não é você na força do seu braço, mas é você crendo que Deus pode fazer, e Ele pode e fará na sua vida, no nome de Jesus. Creia somente, viva somente essa realidade, e Deus vai fazer um milagre na sua vida, no nome de Jesus. Se humilhar na presença de Deus, como fez o rei Josafá, é o primeiro passo do cristão na luta contra o medo. O segundo passo é igualmente necessário, é a decisão de sair desta situação. Quando nós olhamos e estudamos a história de Josafá, nós aprendemos algo. Eu só vou vencer o medo se eu fizer decisão ou tomar decisão certa. As decisões que eu vou tomar, ou a escolha certa, vai mudar a história da minha vida. Josafá, diante do seu medo, diante da sua angústia, ele falou: eu preciso escolher, eu preciso de uma decisão. E a decisão, buscar a Deus, a decisão é reunir com toda a população e apresentar à comunidade a minha dificuldade. A decisão é chamar a minha família e falar assim: eu estou com medo da morte, estou com medo porque eu estou doente, eu estou com medo por causa da área financeira, eu estou com medo por tantos motivos. A decisão certa é buscar as pessoas a qual nós amamos, ou as quais nós estamos sobre elas como autoridades, e abrir o nosso coração. Então, quando eu olho para Josafá, ele era rei, mas antes de ser rei, era um homem como eu e você, cheio das suas dificuldades, dos seus temores, das suas angústias. Por isso que Jesus diz assim: olha, não tenha medo. No mundo você vai passar por aflições, mas eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo para mim e para você?
Todos nós vamos passar por aflições, por angústias, por dificuldades, por temores, mas eu não posso perder a esperança e ficar amedrontado. O desafio da minha vida e da sua vida é vencer em todo o tempo. Então eu tenho aqui algumas orientações que a Bíblia nos dá para vencermos o medo. E qual é vencer o medo? Nunca se aprisionar, nunca se angustiar, nunca perder o alvo, nunca perder a esperança, sempre crer que Deus está acima de todas as coisas e pode todas as coisas. O medo não é maior do que o seu Deus, o medo não é maior do que você. A sua dor, ela vai passar. Jesus cura a dor, Jesus restaura, Jesus liberta, Jesus faz tantos milagres. Então creia somente que Ele vai orientar você, Ele vai ajudar você, Ele vai dar direção à sua vida. Somente Ele pode te ajudar e te fortalecer. Então, desafio que eu tenho para você, a cada dia, viva a palavra de Deus, cantando louvores a Ele, rendendo graças a Ele por tudo que Ele tem feito. E eu tenho certeza que você e sua família serão tão abençoados em nome de Jesus. Este é o programa que a Bíblia diz. E na próxima semana eu quero trazer mais um tema para a gente discutir e sermos edificados através da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.